Primeira coisa, eu quero deixar registrado que tudo que eu tô falando aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, e tudo tá autorizado por essa pessoa. Mas eu atendo aí em torno de 10 crianças por dia e um monte de família. Algumas já eram amigos antes, outras se tornaram amigos depois do consultório. E a pediatria é isso, ela tem que criar vínculos, né? Ela tem que, é o que eu falo, se a gente não for da família da família que a gente acompanha, alguma coisa tá errada. E quem me conhece sabe que na primeira consulta eu falo que eu sou palpiteira, atrevida e entrão. E não dá para cuidar do dente de uma criança, a gente tem que olhar para o contexto todo, e olhar para a família, e olhar para o geral, né? E aí tem uma família que eu acompanho, que eu gosto muito dessa família, uma mãe e um pai muito especial, uma criança que eu gostaria que fosse minha. Só que eu percebo algum sofrimento no pai, uma rigidez, uma necessidade de ser correto o tempo inteiro, de conseguir dar conta de tudo, e a gente não dá conta de tudo. É o que eu falo, que as guerras a gente tem que escolher até qual guerra que a gente luta. Mas aí eu fui conversando com esse pai, fui comendo pelas beiradas e comentei com ele sobre o meu diagnóstico. Enviei para ele e para a esposa o vídeo que está lá no YouTube falando do meu diagnóstico. É um vídeo que está lá com o nome Não Rotule as Nossas Crianças. E consegui que ele fosse, inclusive, na mesma neuropsicóloga fazer o teste que eu fiz. Teste neuropsicológico, foi na Mariana Cota, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. O teste dela são 2 meses e meio, 3, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é fantástico. Tanto que eu falo, quando eu cheguei lá, eu sempre gosto de lembrar disso, que ela pegou uma pasta, levantou, balançou, me mostrou e falou: Otávio, se você quer isso, que é um laudo, eu não te dou. Se você quer fazer uma viagem para autoconhecimento, para se descobrir, nós vamos caminhar junto. E eu encaminhei não vou falar esse pai de paciente, esse amigo, porque ele realmente é um grande amigo. E que esse vídeo ele vai assistir antes de eu publicar e ele vai autorizar tudo. Se foi publicado é porque ele autorizou esse vídeo também. Mas ele foi para Mariana, fez todos os testes. Ele ainda não recebeu os testes dele. Mas eu tô conversando com ele aqui agora pelo WhatsApp. Não acho que quando a gente tá viajando a gente não tá trabalhando, apesar que isso pra mim não chega nem a ser um trabalho, porque eu acho que fazer diferença e tentar ajudar um amigo, uma pessoa qualquer que seja, isso aí não pode ter dia nem horário, é a hora que precisa. Mas eu, com a autorização dele, eu vou ler o que ele mandou aqui pra mim. E o laudo dele ainda não saiu. A Mariana pede alguns dias para analisar todos os testes e dar o laudo. E ele mandou isso aqui. Ainda estou preocupado com o pós. Estou, de certa forma, ansioso para confirmar algo que para mim agora está claro. Talvez dar um nome para minha chatura, entre aspas, mas ao pensar sobre isso, me vem uma insegurança. Não posso usar isso para entrar profundamente na minha zona de conforto e ficar ainda mais chato, tendo em vista que se trata de uma condição diferente. Mas a luta para ir contra essa condição é exaustiva, mas o benefício para as pessoas que eu amo, e aí ele cita as pessoas, é imenso também. Gente, a sensação é essa, o que ele está sentindo eu sentir. Vocês sabem que eu tenho um diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte com altas habilidades, TDAH e superdotação. A gente ficar na zona de conforto, não sair, ficar quietinho ali é muito prazeroso, é muito confortável pra gente. Mas o mundo não é obrigado a conviver com a gente. Eu falo tanto sobre preconceito. É claro que a gente não precisa deixar de existir ou perder a nossa essência por causa do outro. Mas assim como o outro tem que se adaptar para conviver com a gente e com o mundo, a gente também tem que se adaptar para conviver com a gente e com o outro. E foi o que eu falei com esse amigo meu. O diagnóstico é libertador, mas nem sempre é fácil. Tem dias bons, dias não tão bons, dias ruins e dias muito ruins. Mas esse aprendizado é muito importante, ele vale muito a pena. E aí eu fui, ele mandou essa mensagem, logo na sequência eu pedi ele autorização para fazer esse vídeo e ele me mandou a seguinte mensagem. Claro que pode, sou grato a você. Acredito que Deus opera milagres todos os santos dias. As pessoas não têm o olhar para ver. Uma palavra, um gesto, um passo que você daria na direção do precipício para a segurança, uma palavra, um gesto, ou muda um passo que você daria na direção do precipício para a segurança. Então a gente muda por essas atitudes, né? E isso é incrível que ele escreve. Aí no final ele comentou até uma coisa mais íntima, porque ele cita um fato. Ele fala assim: esses dias viajei e estava pensando sobre tudo isso. Eu adorei a analogia dele. E observando o mar e suas ondas. E elas retratam o que de fato é a vida nesse nosso mundo maluco.
porque vivemos no universo de causa e efeito. A onda leva da areia em direção ao oceano e depois devolve para a areia da praia. Nem sempre o que vai volta igual ao que foi. Na verdade, quase nunca isso acontece. Temos o poder somente de mandar as coisas na onda, mas não controlamos o que vai voltar. E é isso, gente. Quando eu passei aquela situação de precisar de vir para o Rio no ano passado e ficar 4 meses com minha avó com Alzheimer, que inclusive agora já é falecida, e fechar o consultório por 4 meses, longe dos meus pacientes, da minha casa, da minha rotina, da minha zona de conforto, é isso, o Otávio que veio não é o mesmo que voltou. E o que voltou, hoje, ainda mais com umas mensagens dessa, que eu sou imensamente grato a essa pessoa que me autorizou a publicar isso, a gente nunca é o mesmo, né? E é o que eu falo sempre, a gente não é nada, a gente só está, e enquanto está, a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Então, gente, acolhe, escuta, e se sentir que tem algo de diferente, que tem algo gritando, eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que pelo desmazelo. Busca ajuda neurológica, vai no neurologista, vai no psicólogo, no neuropsicólogo, numa terapia, né? Os amigos são muito importantes, a família é muito importante. A religião nem se fala. A gente sem Deus, eu não sei onde a gente estaria, mas a ajuda profissional é muito importante. Então se cuidem, gente. Se baseiem na mudança que o Otávio está tendo, não sou exemplo para nada, mas a mudança que eu estou enfrentando e que esse amigo meu começou a enfrentar e vai enfrentar, mas isso tudo vale a pena. Para a gente ser melhor, não só para quem convive com a gente, mas para a gente também. Porque a gente se sentir pesado é muito triste, é muito difícil. Então a gente está aí tentando ser mais leve. E nos ajudem, tá? Quando não compreenderem, quando não entenderem alguma atitude nossa, às vezes espera um pouquinho, tenta entender e se continuar sem entender, nos pergunta. O diálogo é importante, ele é necessário. E a gente está sempre aberto para conversar, principalmente com quem está disposto a nos acolher e a nos entender. Obrigado por tudo, gente. Vamos ser diferentes e vamos fazer a diferença.